Oi, dois ou mais. Bom estar aqui com vocês, mais uma vez, com Jesus, com o Espírito de Jesus em volta do Evangelho de Jesus. Nós falamos bastante sobre a questão do desapego, né? A prática do desapego. Desapego de coisas materiais, sim, mas também desapego de ideias que tínhamos que já não temos mais, e um certo tipo de relacionamento, uma aliança com o progresso, com estar assumindo consigo mesmo e com a vida que o tempo passa. E conforme o tempo passa, as coisas mudam, nós mudamos. Deus não muda, mas o tempo muda e com o tempo a gente muda. Hoje a gente vê o que não via antes, hoje a gente pode perceber aquilo que a gente não percebia antes, hoje a gente pode desapegar de coisas que para a gente já foram valorosas demais. E hoje a gente olha e diz, não tem tanto sentido assim. Então a gente conversou um pouco sobre isso. Eu queria inaugurar com você um outro assunto agora, uma outra prática, que é muito cara para a Igreja de Jesus, para a comunidade de Jesus, que é a prática do uns aos outros. É quase que se, comunidade de Jesus, eu diria que a comunidade é o lugar do uns aos outros. Se a gente coloca ali, né, na nossa Bíblia, aqui no celular, na caixinha de busca ali, escreve uns aos outros para procurar todos os textos do Novo Testamento que carrega essa expressão uns aos outros, é no mínimo 24 expressões de uns aos outros diferentes. Então amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, guiem uns aos outros, suportem as cargas uns dos outros. Então estar na comunidade de Jesus é estar no lugar do uns aos outros. Seguir Jesus é um caminho impossível de ser feito sozinho. É engraçado e interessante que quando Jesus ia enviar os seus discípulos para curar, para pregar o Evangelho, enquanto ele estava aqui ainda em Israel, vivendo ali em sua época histórica, ele enviava os discípulos de dois em dois, nunca sozinho, sempre com alguém. É como se Jesus estivesse dizendo, no meu caminho se anda em comunidade, dois ou mais. É no mínimo dois. A comunidade de Jesus é no mínimo duas pessoas, onde estiverem reunidos, dois ou mais. Nosso nome, né? Dois ou mais. E é interessante que essa experiência, esse lugar do uns aos outros, é um lugar de vulnerabilidade. E vulnerabilidade parece hoje, no nosso tempo, que é uma questão assim, você tem que aprender a ser vulnerável. É quase que uma característica a ser conquistada. Mas não é verdade, porque vulnerabilidade significa ser frágil. E todos nós somos frágeis. Todos nós somos alvos e estamos quase que à mercê de sermos magoados, feridos. Uma pessoa pode falar algo para você e te ferir, uma pessoa pode falar algo para mim e me ferir. Isso nos faz vulneráveis. É alguém que está passivo a ser ferido, passivo de feridas. Todos nós somos assim. E dentro desse lugar de vulnerabilidade, nós precisamos de coragem para expor as nossas cicatrizes, para expor as nossas feridas, para expor diante dessa pessoa, diante dessa comunidade, as nossas vitórias e derrotas, os nossos bons dias e os nossos dias maus. Uma das coisas mais impressionantes da ressurreição de Jesus é que quando ele ressuscita e ele vai ter com os discípulos, ele mostra as suas cicatrizes, as suas feridas que viraram cicatrizes. E esse é o ambiente da comunidade, um lugar onde nós podemos colocar publicamente as nossas cicatrizes e deixar com que essas cicatrizes, que era só minha, se tornem um bem comum. Já percebeu que tem histórias que você ouviu um dia de alguém, de uma superação, de uma história de esperança, de uma história de fé, que você toma para você aquela história e de repente você se vê contando essa história para outra pessoa em outro lugar? É como se aquela pessoa, ao contar a sua história para você, ela tornou a história que ela dela uma história de vocês. Agora se tornou público. Agora aquela ferida que um dia foi dela e ela chorava sozinha em seu quarto, é uma história pública, que está na boca das pessoas, na mesa dos almoços das famílias, e enquanto a história é contada, pessoas são curadas e abençoadas. O meu apelo e o meu desafio a você aqui hoje, com essa mensagem, com essa introdução a esse lugar, né, da prática uns aos outros, tem que ser uma prática, a gente tem que fazer isso intencionalmente, senão a gente deixa passar.
Senão a gente fala, ah, é legal demais, muito bonito esse negócio de uns aos outros, mas eu não preciso falar disso, não preciso tocar nesse assunto. A gente ou pratica isso como rotina da nossa vida cristã, ou a gente deixa passar. E o meu desafio para você hoje aí no seu Dois ou Mais é que vocês contem histórias que já foram feridas e que hoje são cicatrizes, ou talvez que você conte agora aí, onde você está, nesse grupo que você está, um momento da sua vida que você não terminou de passar, mas ainda está passando. Talvez você hoje se encontre no vale de sombra e morte. Você ainda não passou para o outro lado, onde você olha para trás para ver o vale. Você está vendo o vale na sua frente. O seu hoje é o vale. Então, se você está nesse momento, a comunhão, o pôr para fora, o deixar com que os seus irmãos ouçam a sua história, é dividir a carga. E é o que o Paulo vai dizer em Gálatas. Carreguem a carga uns dos outros. Olha que coisa bonita. Então, se você está num momento de ferida, compartilhe sua carga. Não carregue isso sozinho. E se você tem histórias de vales de sombra e morte que feriram você, mas que hoje já é cicatriz, não esconda sua cicatriz. Deixe aparecer, porque há poder aí para curar. No uns aos outros a gente se cura, no uns aos outros a gente se edifica e nos uns aos outros a gente cresce à semelhança de Jesus, que no final, em última instância, é o nosso objetivo com Dois ou Mais. Essa é a nossa ambição. Queremos ser como Jesus. Então, que o espírito do Evangelho e da comunidade do uns aos outros sopre mais uma vez sobre nós e que tenhamos coragem de ir expor e sermos expostos a essa verdade que já é realidade no corpo de Cristo. Estamos juntos e quando um sofre, todos sofrem e nós podemos compartilhar e carregar o fardo, a carga, o dia bom e o dia ruim uns dos outros. Que não falte para você e para mim coragem de mostrarmos feridas e cicatrizes e também que não nos falte coragem de assumirmos cargas que não são nossas, mas que são dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão caminhando o caminho, seguindo o caminho de Jesus com a gente. Que seja assim. Amém.